Olá, tudo bem? Você está no canal Walter do Brasil, prazer imenso reencontrá-lo por aqui. E atendendo a muitos pedidos, hoje vou fazer um comentário sobre o funk. E logo de início, quero deixar claro que o funk não é um estilo musical brasileiro, não nasceu no Brasil. O funk nasceu nos Estados Unidos, foi lá que surgiu. Entre os anos 1950 e 1960, foi por aí. E as primeiras pessoas que trabalharam, artistas que trabalharam pela sua existência, foram Horace Silver, James Brown, George Clinton e outros. Portanto, não existe um inventor do funk. Não foi só uma pessoa. Podemos sim atribuir a James Brown o seu grande incentivador, a tal ponto que lá nos anos 50, 60, 70, ele era chamado nos Estados Unidos de o pai do funk, James Brown. Né? Por quê? Porque o funk é uma combinação de vários ritmos negros, como o blues, o gospel, o jazz e outros ritmos que os negros definem como sua música, certo? A palavra funk ou funky naqueles tempos, naqueles anos 50, 60, serviam para fazer um aviso, né, para dar um aviso aos músicos de jazz, para colocarem mais força, mais vibração na música. E é importante que conforme foi evoluindo esse ritmo musical, o funk, conforme ele foi procurando encontrar para ele uma batida constante que possibilitasse a pessoa cantar, né? Servisse para se cantar e também para se dançar. Né? Então a batida devia ser constante. Na década de 60, nós vamos ver que James Brown, né, o seu grande incentivador, ele vai tornar o funk uma música independente. Ela tinha, claro, ainda a presença de alguns ritmos, mas ela é independente, ela tem vida própria. O jazz, o funk, melhor dizendo, já lá na década de 60. James Brown, vamos falar um pouquinho dele, né? Ele era afro-americano, portanto era um homem negro. Nasceu no dia 3 de maio de 1933 e morreu no dia 25 de dezembro de 2006 com 73 anos. Foi compositor, dançarino, cantor, instrumentista, produtor musical. Ele era um artista muito respeitado nos Estados Unidos e exercia uma influência musical no mundo imensa, né? Vejam que durante toda a sua vida, James Brown vendeu mais de 100 milhões de álbuns. Isso é algo inimaginável. Né? 100 milhões de álbuns vendeu James Brown. Né? Vivia no estado da Geórgia, e lá ele assimilou, lá no estado da Geórgia, ele assimilou todas as músicas dos negros, né? Como o gospel e o blues. Né? A vida dele foi marcada pela segregação racial. Nós não podemos esquecer que neste período os Estados Unidos ainda não tinha dado aos negros os seus direitos civis. Não tinha dado. Lá aquela história até famosa, né, que ocorreu em Montgomery, na cidade de Montgomery, lá no Alabama, da senhora Rosa Parker, que um dia, costureira, vinha do trabalho, cansada, né, entrou no ônibus, sentou-se e entrou um homem branco. E o motorista avisou a ela: a senhora se levante, porque um homem branco entrou no ônibus, a senhora tem que ceder seu lugar, seu assento a ele. E ela, num ato assim de resistência, ela se recusou a se levantar. Não vou me levantar. É claro que ela foi presa, ficou mais de um ano presa por causa dessa rebeldia, entre aspas, de Rosa Parker, né? Ela fica presa, mas foi importantíssimo, porque a partir desse ato de Rosa Parker, que vai dar início a uma grande manifestação, né, de repúdio ao racismo e solicitação que
que os negros participassem dos direitos civis, os mesmos que os brancos tinham. É um parêntese que eu faço sobre, para você entender como era difícil o negro viver nos Estados Unidos. Então, nas músicas de James Brown, carrega toda essa melancolia da vida, a tristeza, o amargor da vida do cotidiano negro americano. Né? Ali fica bem marcada, com a música dele marcada com os direitos civis americanos. Muito bem. Ele aprendeu, James Brown, a tocar gaita, guitarra, ele aprendeu a cantar. Né? Já na década de 70, nós vamos ver que o funk vai se misturar com a música eletrônica e mais tarde mistura-se com o rock. Também será nos anos 70, né, que aparece o DJ, né, que mistura várias melodias em uma mesma música. Na década de 80, há uma combinação entre o hip hop e o funk, lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o funk chega no Rio de Janeiro, em primeiro lugar, nos anos 80. Nos anos 80 chega o funk no Brasil. Né? E no começo eles misturaram o funk americano com a música brasileira. Os cantores de funk passaram a ser chamados de MC, mestres de cerimônia, ou quando apresentava um evento, alguém apresentava um evento relativo, também era chamado de MC. No Brasil, lá nos anos 80, no princípio, o grande incentivador, divulgador, responsável pelo sucesso do funk foi o DJ Marlboro, né? Foi um dos principais que popularizaram o funk no Brasil. Há uma diferença entre o funk carioca e o funk paulista. Enquanto São Paulo tem o chamado funk ostentação, onde narra uma vida de luxo, riqueza, no Rio de Janeiro, o funk carioca, ele vai narrar toda a tragédia da periferia, né? Os problemas sociais, as dificuldades da vida nas favelas, convivendo com a carência, com a violência, tudo isso. Então há uma diferença, né, entre o funk paulista e o funk carioca. Era isso que eu queria falar. De uma maneira bem geral, fazer um comentário sobre o funk. A todos vocês que me ouviram, se gostaram, deem o like, né? Acionem lá o sininho para receberem meus comentários, meus vídeos. Se inscrevam no canal quem não está inscrito. A todos um grande abraço, o meu muito obrigado. E não adianta, não vou esquecer não. Cuidado por aí, hein? Quero ver você de volta. Até lá!